A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, eu sou a irmã Marta, estou aqui para trazer uma palavra para você, amém? Nós vamos meditar hoje no livro do profeta Amós, capítulo 7, e o versículo 14 e o 15, que diz desta forma a palavra do nosso Deus. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amós, ele morava em uma aldeia chamada Tecoa, próximo de Jerusalém, ficava nas regiões montanhosas, e ele estava lá fazendo seu serviço, cuidando ali dos seus afazeres, cuidando do gado, cuidando também do sicômoro, porque ele era cultivador dessa fruta, desse tipo de figueira, e ele estava ali cuidando, naquela tranquilidade ali, mas em um determinado momento, Deus fala com aquele homem, o homem do campo, o homem tão simples, mas Deus dá-lhe mensagem poderosa. Deus fala com Amós de uma forma tremenda. Por quê? Porque Deus quer falar com Israel, porque Deus quer falar com Judá, porque Deus quer falar com as nações vizinhas a Israel. E a mensagem era mensagem de julgamento, era mensagem de justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer só receber palavra boa, não é verdade? A gente às vezes quer receber só palavras boas, mas o nosso Deus, ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. E se for para correção, ele vai corrigir. Porque a palavra do Senhor diz que ele, como pai, ele corrige o filho que ele ama. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. E a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui o Senhor levantando este homem do campo, este pastor, este cultivador de sicômoro. Este homem estava ocupado com as suas coisas, com seus afazeres, trabalhando, mas Deus foi lá naquela aldeia chamada Tecoa, próximo de Jerusalém, pertencente ali a Judá, porque nessa época o reino estava dividido, o reino havia sido dividido ali pelo filho quando o filho de Salomão estava reinando, Então houve uma divisão e o filho de Salomão, chamado Roboão, ficou com 2 tribos de Judá e Benjamim e pertenceram ao reino do sul, chamado de reino do sul, o reino de Judá, a parte de Judá, a casa de Judá era chamado Reino do Sul. E Jeroboão, ele ficou com as 10 tribos, ficou com as 10 tribos chamada de Reino do Norte, que era Israel. Mas Roboão, ele não fez o que era bem, o que agradava aos olhos do Senhor. A primeira coisa que ele fez, vocês lembram lá do bezerro de ouro que foi feito lá no deserto? Pois exatamente Roboão, ele vai fazer a mesma coisa. Ele faz bezerros de ouro e em Israel ele levanta ali altares em Betel e levanta altar em Dan. E ele começa ali a levar o povo a idolatria, começa a levar o povo a se prostituir com a idolatria. E muitas coisas estão acontecendo ali em Israel. Muitas coisas estão acontecendo ali no meio de Israel e também ao redor de Israel, nas vizinhanças de Israel, também estava acontecendo coisas que não agradavam ao Senhor. Mas Amós pertencia ao Reino do Sul, pertencia a Judá, onde estava ali Roboão
onde estava ali a parte que ficou para Roboão. E o Senhor vai tirar ele de lá, o Senhor vai tirar ele dessa aldeia, vai tirar ele desse interior, para que ele vá à presença de pessoas importantes, levar a mensagem do nosso Deus. E o texto, aliás, o livro, ele faz parte dos profetas menores, não porque ele é menos especial do que os outros profetas, ele é tão importante quanto os outros profetas, mas por causa do da extensão do seu texto, o seu texto que é pequeno, Então, o Senhor levanta exatamente esse homem para que ele vá levar uma mensagem para Israel. E nós vemos ele falando aqui, começa a falar aqui trazendo a mensagem do Senhor para as nações vizinhas de Israel. E o Senhor começa a falar aqui sobre Damasco, porque Damasco havia triturado Gileade. Você já pensou, algo que foi triturado, que foi morrido, exatamente Damasco fez com Gileade. E ele vai falando aqui de Gaza também, que deportou cidades inteiras e povoados, cidades inteiras, e vendeu o povo de Edom, vendeu o povo para Edom. E Tiro, ele começa a falar de Tiro também, que Tiro deportou cidades inteiras, e violou o tratado do parente. Fala de Edom também, que Edom caçava o seu próprio irmão para matar. Quando o Senhor fala assim as cidades, o Senhor, claro que o Senhor está falando com os moradores daquela cidade. Aqui ele fala com a cidade como se fosse uma pessoa, mas na verdade ele se reporta àquela cidade, mas falando exatamente com os habitantes daquela cidade. E Amon, aí vem Amon. Amon fazia coisas terríveis ao ponto de rasgarem ao meio as grávidas para adquirirem mais territórios. E aí começa também Moabe, que violava, E Moabe, meus irmãos, que violava coisas que não era para violar, Eles violavam ali os cadáveres dos reis de Edom. E aí vem Judá, Judá também, que não fica atrás. O Senhor vai falar, claro, vai falar com todos ali, vai falar exatamente também com Judá, que Judá havia recusado, ele havia recusado ali os ensinamentos, os mandamentos do nosso eterno Deus, aleluia. E eles recusavam, eles se negavam a obedecer aos mandamentos do Senhor, Eles engoliam mentiras ao ponto de darem, como é que eu posso falar? Eles se deixavam ser levados pelas mentiras, Mentiras práticas que seus pais faziam antigamente, e eles assim também conduziam, assim como se fosse em um beco sem saída, E Israel, Deus falou poderosamente com Israel também. Israel ali exercia ali a compra, eles compravam e vendiam pessoas honradas, faziam negócios com escravo, vendia as pessoas, tudo isso para quê? Era forma de ganhar dinheiro, Tudo por causa do dinheiro, forma de ganhar dinheiro. E eles vendiam, trocavam, vendiam pessoas, compravam por um par de sandália o necessitado, o pobre, o pai e o filho, eles dormiam com a mesma mulher. Então muitas coisas, irmãos, aconteciam nessa época em Israel, Nós estamos aqui vendo aqui a situação de Israel, que havia ali a imoralidade, o materialismo, a idolatria, meus irmãos, muita coisa estava acontecendo ali em Israel, ao ponto de Deus levantar um homem simples, Ali ele fala aqui, que o Senhor levantou ele, tirou ele da criação de gado. Olha, meus irmãos, como é importante, nós obedecermos à voz de Deus, porque quando Deus levanta alguém para falar da sua palavra, é importante nós darmos ouvido, é importante nós obedecermos, ainda que seja uma palavra que a gente não queira ouvir,
é verdade? Ainda que seja algo, porque a palavra do Senhor, ela é como espada, meu irmão, né? A palavra do Senhor é como espada, ela divide o indivisível, ela entra, né? A palavra do Senhor diz que é ao ponto de dividir juntas e medula, alma e espírito. Glória a Deus, e ela é tão apta de discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Mas, meus irmãos, quando ali ele começa a profetizar em Israel, quando ele vai ali para Betel, porque ali havia sacerdotes, ali haviam profetas também, que só tinham títulos, na verdade, né, meus irmãos, porque tudo que eles faziam era por dinheiro, profetizavam por dinheiro, eram comprados, tudo que faziam era por dinheiro, mas chega Amós sai do seu trabalho e vai anunciar a palavra de Deus. Olha só o que diz no versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Olha só, meus irmãos, né? Ele está dizendo aqui, esse sacerdote Amazias estava dizendo o quê? Que o povo não ia suportar aquela palavra que Amós estava anunciando, que Amós estava pregando, né? A palavra que ele estava levando era uma palavra verdadeira, uma palavra que estava incomodando muita gente que estava no erro, né? A mensagem profética, né, estava sendo recebida por eles como traição ao rei, né? Como traição àquela monarquia, né? A traição àquele rei. Mas na verdade ele estava levando a palavra de Deus. E ele começa a dizer, né, para Amós, ele vai e fala para Amós, né, dizendo dessa forma. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá e vai ganhar ali a vida e profetiza lá. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é santuário do rei e templo do reino. Né? Então, o que ele estava falando ali, dizendo: olha, vai embora, profeta. Nós não queremos ouvir você. Né? Às vezes as pessoas não querem ouvir você, porque você leva a verdade, porque você prega a palavra. Na verdade, não querem ouvir você. E estavam rejeitando também Amós. Amós estava levando a palavra, mas ele disse: vai ganhar a tua vida lá, vai profetizar lá. E Amós diz: olha, eu não sou profeta. Aleluia. Eu não sou profeta. Irmãos, quando Deus quer usar, Deus levanta e usa. Ele disse: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, não tive na escola de profeta, mas Deus me levantou. Aleluia. Deus me tirou da criação. Ele disse: eu sou criador de gado e cultivador de sicômoro, mas o Senhor me tirou da criação de gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Quando Deus manda, nós devemos obedecer. Amém? Quando o Senhor manda, nós devemos obedecer. Mesmo que a mensagem seja dura, mesmo que a mensagem as pessoas não queiram ouvir, mas nós devemos levar a palavra de Deus, não para agradar a homens, mas para agradar ao nosso Deus. E esse profeta Amós, ele foi fiel à mensagem que o Senhor lhe deu. Ele foi fiel ao chamado, à ordem que o Senhor tinha lhe dado. Talvez existem pessoas como Amazias, que não quer receber a verdade. Mas existem pessoas também determinadas, como Amós, para levar a palavra de Deus, ainda que muitos não entendam. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente com esta palavra gloriosa. E lembrando só que o verdadeiro profeta, a autenticidade do profeta é ele falar e se cumprir. E se cumpriu todas as coisas que Amós falou, se cumpriu, inclusive na vida de Amazias, porque ele disse: olha, a sua esposa vai se prostituir na cidade, os teus filhos e as tuas filhas serão mortos à espada, a tua terra vai ser loteada e Israel será levado cativo para fora da cidade. E tudo isso se cumpriu, meu irmão. Deus
é fiel naquilo que fala. Não importa o quanto sofremos por levar a mensagem, né? Por levar como se fosse um fardo mesmo, porque o nome Amós significa carregador de fardo. Ele carregava uma mensagem que era pesada, mas que ele tinha que entregar. Assim, seja você e eu, levando a palavra do nosso Deus, ainda que muitos não queiram. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe gloriosamente. A paz do Senhor Jesus.